Os nove reinos são nove mundos diferentes. No passado, Asgard conseguiu unir todos eles e por isso se tornou o reino principal. É Asgard quem vigia os outros mundos, mesmo aqueles que preferem ser dependentes ou que são inimigos. As vitórias de Asgard sobre esses reinos são grandes marcos na história do universo. Os mundos são Asgard, Midgard, Muspelheim, Vanaheim, Alfheim, Svartalfheim e Davellir, Niflheim e Jotunheim. Eles são vistos como um grupo único porque eles estão literalmente conectados por magia. Essa ligação acontece através dos galhos da Árvore da Vida, que é conhecida como Yggdrasil. As lendas antigas contam que esses mundos viviam em guerra uns contra os outros. O primeiro grande inimigo dessa época foram os Elfos Negros. Eles eram um grupo muito poderoso que tinha um único objetivo: apagar a luz e deixar todos os reinos na mais pura escuridão. Asgard, a Joia Dourada. Asgard é o mundo mais rico e avançado dos nove reinos. A vida por lá parece uma eterna primavera, com colheitas fartas, florestas vivas e uma capital que brilha como ouro. No entanto, toda a população vive concentrada apenas nessa cidade principal. A geografia do lugar é bem curiosa. Enquanto o centro tem palácios maravilhosos, as bordas do reino são completamente diferentes. As fronteiras são formadas por montanhas escuras e regiões de gelo intenso que quase ninguém visita. Porém, toda essa riqueza teve um custo alto. A grandeza de Asgard foi construída com muita guerra e sangue, algo que Hela sempre fez questão de lembrar. Essa tradição militar começou com o rei Bor, o pai de Odin. Foi Bor que liberou os Asgardianos em uma batalha muito violenta para derrotar Malekith e o exército dos Elfos Negros, impedindo que eles usassem a Joia da Realidade. Mais tarde, Odin assumiu o trono e continuou as campanhas militares junto ao lado de sua filha Hela. Juntos, eles derrotaram inimigos imensos, como os gigantes de gelo em Jotunheim e Surtur, o demônio de fogo em Muspelheim. Odin e Hela tinham o costume de roubar os maiores poderes de seus inimigos para guardar no cofre de Asgard. Eles pegaram a chama eterna de Surtur e a caixa dos antigos invernos dos gigantes de gelo. O objetivo de Odin era tirar a força de seus rivais para que eles nunca tivessem como se rebelar. Com o tempo, Odin percebeu que essa vida de guerra constante era terrível e decidiu mudar. Ele escolheu se tornar o Rei Pacífico. O problema é que, depois de tantos anos de violência, ele já tinha criado inimigos muito cruéis. Um desses inimigos foi Surtur, que esperou com muita paciência pela sua vingança. No fim, a famosa profecia do Ragnarok se cumpriu. Surtur causou a destruição total e transformou Asgard em cinzas. Sem ter para onde ir, os sobreviventes fugiram em naves para a Terra. Eles se instalaram na Noruega e fundaram a Nova Asgard. Assim, o povo poderoso que antes vivia em palácios de ouro passou a levar uma vida simples, trabalhando e vivendo como pessoas comuns. Midgard. Midgard, que nós conhecemos como Terra, é o cenário principal de quase tudo o que acontece nesse universo. E faz sentido ser assim. Parece que o nosso planeta atrai todos os problemas, como robôs perigosos, deuses descontrolados, vários alienígenas e até seres gigantes do espaço. Toda essa confusão começou para valer quando Nick Fury criou a Iniciativa Vingadores. Desde então, a Terra não teve mais um minuto de paz. Nós vimos o Loki trazer um exército do espaço e o robô Ultron quase destruir o planeta. Além disso, entidades mágicas como o Dormammu tentaram engolir o nosso mundo. A Terra parece viver em crise o tempo todo. Mas não se engane, a Terra não é um lugar fraco ou indefeso. Pelo contrário, ela tem os melhores defensores possíveis. Temos os Vingadores, que contam com soldados aprimorados, heróis com armaduras tecnológicas, um monstro forte e até um deus. Além deles, temos a tecnologia avançada de Wakanda e também a proteção mágica do Doutor Estranho junto com os outros magos. O nosso planeta virou o grande alvo do universo porque chegou a guardar várias joias do infinito ao mesmo tempo. Isso acabou atraindo vilões terríveis como Thanos. Por ser tão atacada, a Terra assumiu a grande missão de salvar não apenas a si mesma, mas o universo inteiro. Foram os nossos heróis que reverteram os danos causados por Thanos e o derrotaram na batalha final. Para Asgard, a Terra sempre teve uma importância enorme. Era um dos mundos mais vigiados por eles. No passado, os Asgardianos costumavam visitar bastante o nosso planeta. E foi justamente por causa dessas visitas que nasceram as antigas histórias da mitologia nórdica. Muspelheim, o Reino do Fogo.
Lembra de Surtur, o vilão que mencionamos antes? Depois de ser derrotado por Odin no passado, ele passou muito tempo enfraquecido e furioso. Surtur ficou apenas esperando o momento certo para causar o Ragnarok. O mundo onde ele vive se chama Muspelheim. A primeira vez que vemos esse reino de perto é quando Thor aparece preso lá. Surtur tem um objetivo único e muito claro: destruir Asgard. Ele até conta o seu plano para Thor com muita alegria. Ele explica que só precisa unir a sua coroa com a chama eterna para iniciar o fim dos tempos de uma vez por todas. Como era de se esperar, Thor não aceita isso e os dois começam a lutar. Tudo o que sabemos sobre Muspelheim foi o que nos foi mostrado no filme. É um lugar totalmente coberto por fogo, assustador e muito tóxico, fazendo mal até mesmo para deuses poderosos. Surtur é o rei absoluto desse mundo feito de magma e habitado por pequenos demônios. No entanto, não sabemos se ele é um governante oficial ou se essas criaturas apenas o obedecem por puro medo da sua força. Jotunheim, o deserto de gelo. Jotunheim é um planeta feito inteiramente de gelo. Heimdall até o chamava de deserto congelado. Esse clima extremamente frio era mantido pela energia mágica de um objeto chamado Caixa dos Antigos Invernos. O líder desse mundo era o rei Laufey, que tinha planos cruéis de conquistar outros lugares. No ano de 965, Laufey atacou uma pequena vila na Noruega, aqui na Terra. Esse ataque deu início a uma grande e violenta guerra entre os gigantes de gelo e o exército de Asgard. Odin conseguiu expulsar os gigantes de volta para o planeta deles, contando com a ajuda dos heróis conhecidos como Eternos. A guerra causou muitas perdas para os dois lados, e foi nessa batalha que Odin perdeu um dos seus olhos. No fim do combate, Odin deixou Laufey viver, mas roubou a Caixa dos Antigos Invernos. Sem a sua principal fonte de energia, o planeta de Jotunheim começou a enfraquecer e se desfazer rapidamente. Foi também durante essa guerra que Odin fez uma descoberta importante. Em um templo destruído, ele encontrou um bebê gigante de gelo abandonado. A criança era filho do próprio Laufey. Odin decidiu adotá-lo e deu a ele o nome de Loki, que mais tarde se tornaria o deus da trapaça. Asgard e Jotunheim viveram em paz por cerca de 1500 anos. A trégua acabou quando Loki, já adulto, armou um grande conflito. Para tentar impressionar sua família adotiva, ele enganou Laufey e o levou para Asgard apenas para assassiná-lo. Logo depois de matar o próprio pai biológico, Loki usou a Bifrost, que é a ponte mágica de transporte de Asgard, com força máxima. O objetivo dele era disparar essa energia concentrada para explodir e destruir Jotunheim por completo. Para salvar o planeta de gelo desse massacre, Thor precisou destruir a ponte de sua própria casa, parando o plano do irmão. Valheim, o preço da ponte quebrada. A destruição da ponte mágica de Asgard trouxe problemas sérios para outros mundos. Quando Thor quebrou esse transporte para salvar Jotunheim, ele acabou prejudicando a segurança de todo o universo. Pense da seguinte forma: se a polícia fica sem viaturas para atender às emergências, a criminalidade logo aumenta. Foi exatamente isso que aconteceu. Sem a presença rápida do exército asgardiano para impor ordem, grupos de criminosos espaciais, conhecidos como saqueadores, se aproveitaram da situação. Eles começaram a atacar, roubar e causar caos em vários lugares, e Valheim foi um dos principais alvos. Para resolver o problema e parar esses invasores, os amigos de Thor, a guerreira Sif e os três guerreiros precisaram viajar até lá e lutar pessoalmente. Sobre o lugar em si, Valheim é um mundo coberto por florestas imensas e uma natureza muito exuberante. A população prefere levar uma vida mais calma em vilas simples, sem o uso de tecnologias avançadas ou naves voadoras. No entanto, eles não são indefesos. Quando precisam lutar, os moradores sabem se proteger muito bem, usando ótimas armas tradicionais e táticas de combate que lembram bastante o estilo asgardiano. Nidavellir, a Forja Estelar. Nidavellir é um lugar bem diferente. Ele não é um planeta comum cheio de habitantes. Na verdade, é o lar dos anões ferreiros e funciona como uma enorme estrutura metálica construída em volta de uma estrela de nêutrons. Os anões não eram simples artesãos, eles eram os grandes engenheiros de Asgard e responsáveis por criar as armas mais poderosas do universo. Foi de lá que saíam equipamentos lendários, como o martelo Mjolnir, o machado Rompe-Tormentas, a lança Gungnir de Odin e até a manopla do infinito. O trabalho deles era extremamente complexo. Para forjar essas armas, eles usavam um metal mágico chamado Uru.
O detalhe é que esse metal não derrete em fogo comum, ele só pode ser moldado usando o calor absurdo do núcleo de uma estrela. Apenas os anões de Nidavellir dominavam essa técnica, o que rendeu a eles um profundo respeito de todo o universo. O problema começou quando Thanos invadiu o lugar em 2015. Naquela época, cerca de 300 anões viviam e trabalhavam por lá em paz. Thanos ameaçou exterminar todos eles caso o Rei dos Ferreiros, Eitri, não construísse uma luva capaz de segurar o poder das Joias do Infinito. Eitri obedeceu e fez a manopla para salvar seu povo, mas Thanos quebrou a promessa. Ele eliminou os anões mesmo assim e quebrou o maquinário do lugar, cortando a energia da estrela. Muitos se perguntam por que o exército de Asgard não ajudou a proteger Nidavellir. A resposta é que naquela época, Loki estava disfarçado de Odin e governando de forma irresponsável. Ele simplesmente ignorou os aliados de Asgard e deixou os 9 reinos sem proteção. Por causa disso, Nidavellir ficou congelada e abandonada por 3 longos anos. A ajuda só chegou quando Thor, junto com Rocket e Groot, apareceu. Eles encontraram Eitri completamente sozinho e traumatizado no meio de suas máquinas destruídas. Foi ali que eles se uniram para tentar reativar a forja e criar a única arma capaz de enfrentar Thanos e salvar o universo. Niflheim, o reino de Hel e as Valkyrias. Niflheim é um lugar bem diferente e assustador. Ele funciona como o mundo dos mortos, sendo uma região solitária coberta por névoas densas e montanhas sem vida. Na cultura de Asgard, os guerreiros que morrem em batalha vão descansar nos grandes salões de Valhalla. Já aqueles que falecem por doenças, cometem crimes ou perdem a sua honra, acabam passando a eternidade nas terras sombrias de Niflheim, em uma área chamada Hel. Há milhares de anos, Odin usou esse reino escuro para aprisionar um grande perigo, a sua primeira filha, Hela. Ela era completamente obcecada por guerras e conquistas. Como a sua vontade de lutar se tornou incontrolável, Odin não teve escolha a não ser bani-la. No entanto, ela era muito poderosa e não aceitou a prisão de forma pacífica. Quando ela encontrou uma forma de tentar escapar, Odin enviou seu exército de elite para detê-la, as Valquírias. Elas eram guerreiras lendárias que cavalgavam pelos céus com armaduras brilhantes. Infelizmente, a batalha foi um verdadeiro desastre. Ela massacrou quase todo o exército das Valquírias, deixando apenas uma única sobrevivente. Para garantir que a filha não fugisse, Odin tomou uma atitude extrema. Ele ligou a fechadura da prisão de Hela à sua própria força vital. Isso significava que ela só conseguiria se libertar no momento em que ele morresse. Como até mesmo os deuses envelhecem, o inevitável aconteceu milhares de anos depois. Com o fim da vida de Odin, ela se libertou e voltou para Asgard, pronta para dominar pela força tudo que o seu pai havia construído. Alfheim, o misterioso completo. Alfheim é, até o momento, o reino menos explorado de todo o universo Marvel no cinema. Na verdade, quase não temos informações sobre ele. Não se sabe quem governa o lugar, como é a tecnologia ou a atual aparência desse mundo. O que se sabe é que Alfheim é o lar dos Elfos da Luz. Eles são conhecidos por serem o oposto direto dos cruéis Elfos Negros. Por causa dessas diferenças, os dois povos são grandes rivais e possuem um histórico de muitos conflitos entre si. Além disso, Alfheim permanece como um grande mistério na lista dos 9 reinos. Svartalfheim, o mundo sombrio. Svartalfheim é a terra dos Elfos Negros. O lugar é desolador. Tudo ao redor parece dominado por uma matéria escura e letal. Não existe sol por lá. A única fonte de luz é um buraco negro assustador que fica bem próximo ao planeta. Enquanto os Asgardianos detestam essa região, os Elfos Negros chamam seu lar de Haradrim. No passado, Asgard e Svartalfheim tiveram um confronto terrível. O líder dos Elfos, Malekith, tentou dominar o universo usando a Joia da Realidade, que na época tinha uma forma líquida e estranha. Asgard venceu a guerra e quase exterminou a raça inimiga. Para sobreviver, Malekith sacrificou o próprio exército e fugiu para se esconder, permanecendo adormecido por milhares de anos. Ele só despertou nos tempos atuais, quando a cientista Jane Foster encontrou sem querer a energia da joia e a absorveu. Isso fez com que os Elfos Negros voltassem famintos pelo poder antigo. Thor precisou levar a luta até o território deles, resultando em uma batalha violenta. O conflito terminou de forma inusitada na Terra. Malekith foi derrotado quando sua própria nave caiu sobre ele. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu likezão no vídeo, se inscrever no canal Nerdia e até a próxima!